Saúdo a todos que me ouvem nesse momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Paz esta que excede todo entendimento e que nos assegura firme os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Venho neste momento propositado em trazer da parte de Deus uma palavra de reflexão no Evangelho escreveu segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 13 apenas, para a nossa meditação. O motivo que me traz a oportunidade de falar sobre esse texto foi numa ocasião de um culto de oração em que ministramos, e o Senhor nos trouxera ao coração a lembrança desse texto. E que eu creio que foi muito proveitoso para mim, como também creio para toda a igreja que nos assistia naquele momento. E que agora, pela direção de Deus, Ele compartilha com todos aqueles que possivelmente poderão estar nos ouvindo. Em nome de Jesus. O texto sagrado nos diz: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: Não chores. Vou repetir mais uma vez. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Agora quero elevar a Deus uma breve oração para que Ele nos ajude, direcionado pelo seu Espírito, a transmitir a sua palavra. Amado Pai, Senhor Jesus, em Tua presença que estou, agradecendo por tudo que o Senhor tem nos concedido, por essa oportunidade gloriosa de poder transmitir esta reflexão para o coração de muitos que poderão ser alcançados por essa palavra. Ilumina e conforta, pois assim eu te peço em Teu nome e te agradeço. Amém. O texto da leitura que nós temos feito é o filho da viúva de Naim, registrada pelo evangelista Lucas. Nós sabemos bem o propósito de Lucas em escrever este livro. Foi para constatar, confirmar, estabelecer a fé de um novo converso chamado Teófilo. E o livro de Lucas dá-se um segmento para ele escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E o objetivo de Lucas era demonstrar na pessoa de Jesus, para quem ele escrevia, o homem perfeito. Porque o objetivo de Lucas, assim como de Mateus e de Marcos, e provavelmente também o de João, era revelar a pessoa bendita de Jesus. Temos escrito 4 evangelhos, não é? 4 evangelhos. Os 3 primeiros sinóticos e o terceiro e o quarto, praticamente uma síntese totalmente diferenciada e direcionada exclusivamente para a Santa Igreja do Senhor Jesus. Como dissemos, segundo a visão de Lucas, Mateus escrevera o seu evangelho com o propósito de alcançar o povo judeu. E ele apresenta Jesus como o grande rei. Marcos, com seu objetivo, procura alcançar o povo romano, né? E escreve o seu evangelho representando Jesus como o servo sofredor, tendo como símbolo este evangelho o boi, né? É um animal forte, paciente e sofredor pelo trabalho a ele imposto, que na época estes animais eram utilizados para trabalhar
no serviço do campo, arando terras, né, para o cultivo, para o plantio. Esse trabalho era duro. Estes animais trabalhavam em grupo, né, em juntas. Eram 2 bois. Sobre eles se colocava uma canga e eles puxavam o arado, que era o instrumento que se utilizava para riscar, aprofundando a terra e deixando ela fofa para que os agricultores lançassem sobre a terra as suas sementes e assim viesse no tempo colhê-las de forma produtiva e proveitosa. Jesus teve, na visão de Marcos, esta característica, porque fora colocado sobre seus ombros um jugo, como ele mesmo diz em Mateus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era aquele que, a responsabilidade que recaía sobre seus ombros, né? E o fardo era justamente aquilo que ele levava para semear. O fardo era aquilo que ele levava para semear. A palavra de Deus, né? E Marcos teve esse objetivo de mostrar Jesus aos romanos como um servo sofredor, um servo valente, conquistador rápido, né? Ligeiro, que não se cansava, né? E nem se maldizia pelas atividades a ele impostas e a obrigação a ele é incumbida de realizá-la. Já Lucas, no seu propósito, escreve aos gregos, né? E tendo o objetivo de revelar aos gregos, por causa de suas preocupações e busca de uma pessoa perfeita, de um ser perfeito, de um homem perfeito, Lucas, na sua busca e pesquisa, ele vê na pessoa de Jesus justamente aquilo que os gregos buscavam, o homem perfeito. Porque Jesus, ele é o homem perfeito. Ele é um ser perfeito, um ser completo. A Bíblia diz que ele fora gerado de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Um homem que nascera sem pecado, sem a essência do pecado. Ele nasceu puro, como sendo ele a imagem, do primeiro Adão. Né? Porque o primeiro Adão fora feito a imagem de Cristo, a imagem de Deus. E na verdade, Jesus ele veio justamente com o propósito de puro satisfazer a vontade do Senhor. E nele a gente encontramos toda a necessidade que preenche as nossas necessidades. Nele encontramos tudo para que preencha as nossas necessidades, porque Jesus ele é perfeito. Essa perfeição fala de plenitude, que ele é pleno homem e ele é pleno Deus. Na verdade, louvamos a Deus por esta realidade, porque Jesus, ele nos satisfaz plenamente na sua santa e gloriosa pessoa. E o texto que eu tenho lido nos fala de um evento, de um fato verdadeiro, verídico, que fora registrado por Lucas em meio à sua busca e pesquisa. E meditando no texto, olhando no texto que acabamos de ler, que tomamos como base da leitura, o fato de uma mulher viúva, ela havia, por certo, perdido o seu esposo, que deveria ser, por certo, um homem bom, companheiro, amigo, provedor, cuidador, amante de sua pessoa. E a Bíblia também não registra o motivo de sua morte, não nos retrata o motivo de sua morte, o que levou aquele homem à morte, o que causou a sua morte para a perda daquela mulher. Também ela que não registra o nome próprio do seu filho, só diz que ele era jovem, era um mancebo jovem, quem sabe na sua ainda adolescência e juventude, entre 15 e 18 anos de idade.
São conjecturas minhas da maneira de pensar no momento. E este moço veio a morrer. E a mãe se viu num total desespero, inconformada com a situação. Segundo os historiadores e a cultura judaica, eu creio que aquele moço ficou à disposição de pelo menos 3 dias, sob os cuidados, esperando que ele pudesse vir despertar. Porque para os judeus da época, uma pessoa só poderia considerar-se morta após 72 horas. Foi o fato de Jesus ter recorrido naquele episódio de João capítulo 11, em ressuscitar a Lázaro após 4 dias havido morrido, 4 dias após morte. E aí, segundo as escrituras, na expressão de Marta, a sua irmã, ele já cheirava mal. E Jesus chegou e operou aquele grande milagre, trazendo Lázaro à vida, quando disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai de fato para fora, vivo. E dias depois, Lázaro está sentado em um jantar especial, onde muitos que vieram e contemplaram e ouviram da história se converteram ao Senhor Jesus Cristo, crendo que de fato Jesus, ele era o Filho de Deus, o profeta, o Messias que havia sido por Deus enviado. E esta mulher viúva da cidade de Naim, residente naquela cidade, naquele povoado da época, ela estava em desespero. O versículo de número 12, que nos antecede o 13, 11, que nos diz: e aconteceu pouco depois, e ele e a cidade chamada Naim. Naim era um povoado que nós não iremos descrever pelo fato de não termos, no momento, rabiscado algo sobre Naim. Sua dimensão geográfica, sua localização, sua importância, sua cultura, não é? A sua habitação. Nós não tivemos o cuidado de assim proceder. Mas podemos dizer claramente que Jesus foi àquela cidade em que aquela viúva era residente. E com ele, muitas, e com ele, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Interessante observarmos aqui que aonde Jesus estava ou ia, os seus discípulos de primeira mão lhes acompanhavam. E muitas pessoas, e uma grande multidão, sempre estava ao redor de Cristo. Jesus nunca esteve só na sua caminhada e no seu exercício ministerial público, na missão de Salvador e de reconciliador da humanidade para com Deus. Ele sempre estava rodeado de uma grande multidão. Isto prova o quanto Jesus ele era amado, né, de alguma forma pelo povo. Porque a Bíblia diz lá no capítulo 1 de João que ele veio para os judeus, mas os judeus, o seu povo, o rejeitou. Mas a tantos quantos o receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus, por haverem crido no seu nome. Né? Sabemos que no nome de Jesus repousa toda a autoridade e unção de Deus para a glória do seu santo nome. Então, meus irmãos, é louvável uma igreja, uma denominação que propaga, ensina, prega, louva, exalta o santo nome do Senhor Jesus Cristo conforme as Escrituras. Esta igreja, esta congregação, esta denominação, ela seja cheia de crentes, de pessoas sedentas, famintas de Deus, que por intermédio de Cristo deseja se alimentar e voltar a ter comunhão com o Senhor. Não é aceitável uma congregação, uma denominação, uma igreja que se diz propagar o Evangelho e as pessoas não terem desejo de ali estar. Ela nunca prospera, ela nunca cresce em número,
ela nunca tem uma divulgação apropriada. O povo a rejeita. Podemos entender desta forma de que Jesus não está sendo bem propagado naquela denominação, naquela igreja ou naquela congregação. E aqui a gente vê que a multidão afluía por causa de Jesus aonde quer que ele fosse. O versículo 12 nos diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Mulher, por certo, era muito conhecida, também muito querida, muito amada, porque a cidade toda condoeu-se com ela, compartilhou com ela do seu sofrimento, compartilhou com ela de sua perda. Aquela mulher, ela não conduzia o féretro, ela não conduzia o cortejo, ela não levava sozinha o seu filho, mas uma grande multidão da cidade acompanhava ela naquela situação funesta, né, que para ela estava finalizada a companhia única de seu filho. Para ela não havia como restaurar de volta a companhia do seu filho. Porém, Jesus estava entrando naquela cidade e se confrontou-se ali duas grandes multidões. Posso concluir os meus pensamentos dizendo o seguinte, que a multidão que acompanhava Jesus, pelos milagres que anteriormente ele já havia operado, podemos classificar aqui como a cura do servo do centurião de Cafarnaum, os 10 leprosos, não é? A cura da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue, não é? Muitos milagres Jesus já tinha havido feito, e essa multidão que eles assistiam a fazer estes milagres estavam, por certo, contentes, alegres, glorificando, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, glória a Deus, paz aos homens. Mas na outra estava uma multidão que lamentava, chorava. Posso também dizer que nem todos que choravam com um sentimento verdadeiro. Chorava com o íntimo de sua alma, chorava porque na verdade sentia e sabia o quanto é terrível a perda de um ser amado. Mas chorava por chorar, chorava pela prática, chorava porque aprenderam a chorar para estes momentos, porque muitos eram pagos para fazer para demonstrar esse tipo de situação diante de uma família de que perderam alguém. Existia as pevitadeiras, né? Se eu não estou enganado do termo, as pevitadeiras que choravam, clamavam, encenavam, se condoendo. Mas Jesus foi diferente mediante aquela situação. As multidões eram distintas, porém, elas eram distintas. Mas Jesus, o único homem pleno, perfeito, que no momento... Vou voltar lá embaixo, vai para vovó. Vou voltar fazendo um negócio aqui. E dentro dessa situação, Jesus, quando olhou para aquela mulher, em meio àquela grande multidão, porque aquela mulher, ela não era diferente de tantas outras, mas o seu estado presente, a sua situação presente, fez com que Jesus a captasse, a destacasse, e de momento ele sentisse no íntimo de sua alma uma compaixão profunda pelaquela mulher. E ele se compadeceu daquela mulher de tal forma que chegou para ela e disse-lhes: não chores. E podemos frisar essa palavra não chores, e podemos dizer que a Bíblia ela está molhada de muitas lágrimas de homens e de mulheres que enfrentaram situações por perda, por decepções, por desilusões, por enganos e por tantas outras coisas. O choro, em parte,
faz parte da vida, faz bem à alma, mas contudo, nem todo choro é bom, é aprazível para quem está chorando. Mas a Bíblia também diz, pelas palavras sacrossantas de Jesus, que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E aquela mulher, por certo, ela estava em uma situação de desespero que necessitava de consolo, necessitava de um abraço. Fica quieto, menino. E dentro da situação, vá-se embora para lá, vá, deixa o vovô em paz. Oxi. E dentro dessa situação, a